Pai do Senhor Jesus, irmãs, queria cumprimentar as irmãs com a paz do Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida, a casa, o lar, a família de cada uma das irmãs. Queria estar compartilhando com as irmãs hoje uma palavra que o Senhor tocou fortemente ao meu coração, que se encontra em Jó. E em Jó 42, a partir do 13, que nos diz assim: também teve Jó 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia e o nome da terceira Querem, Abuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, e depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então, irmãs, o que eu quero que o Senhor tem tocado no meu coração com isso. A história de Jó toda nós já conhecemos, nós já sabemos como é que foi, o jeito que Jó sofreu, o jeito que tudo aconteceu. E nisso tudo, eu estava lendo mais, se não me engano foi em Jó 3 que eu li também, que eu estava dando uma estudada, e nos fala sobre que os filhos de Jó faziam festas e mais festas, e aí Jó vinha e fazia o sacrifício por causa do pecado e aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer para as irmãs com isso? Que Deus deu para Jó 10 filhos, tanto a primeira quanto a segunda vez, porque a gente sabe que Jó perdeu tudo e foi tudo dado em dobro para Jó. Mas a única coisa que Deus deu mesmo tanto foi os filhos. 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Por quê? Deus, o que eu quero me ater Deus sabe exatamente o tanto que nós precisamos, Deus sabe exatamente a nossa necessidade e sabe tudo aquilo que a gente precisa no tanto certo, na medida certa, no momento certo. E as filhas de Jó, Késia, o significado do nome dela quer dizer pomba, uma ave sagrada, no caso, representando o Espírito Santo. A segunda significa perfume. Foi uma madeira que ela era usada naquela época para fazer perfumes muito raros. Era um perfume assim, de alta, que tinha um alto odor do cheiro. E a terceira, o nome dela significava uma cor, que naquela época ela era usada para fazer maquiagem, no caso, e se usava para fazer sombra, para pintar os cílios. O nome dela significava isso. Mas o que eu quero dizer para você nesta manhã é que Deus deu estes nomes, esses significados, porque para nos dizermos que nós mulheres também temos um valor muito importante, nós mulheres também somos joias raras que o Senhor nos deu a cada um. Cada uma de nós temos um jeito importante, cada uma de nós temos uma representação importante, e a nossa representação maior seria o Espírito Santo, que nós representamos Ele, que nós representamos o reino dEle, que nós representamos a pessoa de Jesus, que nós temos que nos valorizar muito mais, que nós temos que nos respeitar muito mais. Algumas pessoas que me conhecem, que têm um convívio maior comigo, sabe que para mim chegar a esse ponto e ter esse reconhecimento, eu passei por muitas coisas assim
que me ajudaram a enxergar isso, que me ajudaram a ver isso. Não que significados de nomes representam alguma coisa, mas para nós entendermos o que significa, o que é bom e o que nós precisamos entender. É que nós fomos tiradas quando o Senhor veio, Ele nos tirou de trás dos filhos mais velho, que antes a mulher andava atrás do filho mais velho, e não podia andar do lado do marido. Deus nos tirou de lá e nos colocou do lado. Então, nos colocou de lado para nós sermos intercessoras, para nós sermos mulheres valentes, para nós sermos mulheres que vamos fazer o ID, que vamos agarrar forte, que vamos estar preparadas para fazer isso, que vamos estar preparadas para quando o Senhor nos convocar, para quando o Senhor nos chamar. Não importa se nós formos, tipo assim, nós fomos chamadas para ir ali limpar a igreja. Nós estamos fazendo para o reino. Não importa se nós formos chamadas para ir ali e ajudar na cantina, para o que nós precisarmos. Nós somos valorizadas. Nós temos que valorizar o que nós fizemos, o que nós trabalhamos. E eu sempre digo que a gente colhe o que a gente planta e como Deus faz as coisas. Que eu pedi para o Senhor uma confirmação dessa palavra dele hoje. E aí eu fui gravar e entrei no WhatsApp, que eu vi que tinha a mensagem das mulheres, e a pastora Priscila colocou sobre plantar o amor, sobre, no caso, o que a gente colhe, o que a gente planta. E ali eu senti que foi uma confirmação do Senhor. Então, que nós plantemos mais o nosso íntimo, as nossas necessidades, as coisas que nós precisamos, que nós aprendemos a valorizar isso. Nós aprendemos a dar ênfase naquilo que o Senhor tem falado para nós, que o Senhor tem nos dito, que o Senhor tem nos mostrado, porque muitas vezes a gente acaba se retraindo, ficando mais quietinha, por achar que nós não temos valor, e nós temos. Nós temos muito, nós vencemos muitas barreiras, nós fizemos muitas coisas. E Jó, Deus deu para ele os 10 filhos, Deus multiplicou tudo, mas os 10 filhos Deus deu os mesmos. Deus deu as 3 filhas, Deus deu 7 filhos homens. Por quê? Porque Deus sabia que era aquilo que Jó necessitava. Deus sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. Nós só temos que entender e dar valor a isso, e a nos valorizar, e a nos entender, e a nos achar. Por quê? Porque foi o nosso Pai que nos deu. O nosso nome foi o nosso Pai que nos deu. A nossa família foi o nosso Pai que nos deu. Nós temos que valorizar, nós temos que entender que tudo que acontece na nossa vida vem ser permissão de Deus. Porque para chegar perto de Jó, Satanás teve que reconhecer que foi Deus quem fez, foi Deus quem permitiu, e ele ainda disse: se o Senhor permitir eu tocar, no caso, nos bens, nas coisas de Jó, vamos ver se ele vai continuar. E Jó continuou. Nós temos que aprender a valorizar o nosso rei. Nós temos que aprender a valorizar o nosso pai, porque nós somos imagem e semelhança dele. Se nós nos valorizarmos, se nós fizermos isso, nós vamos estar valorizando o nosso pai. Nós vamos estar representando um reino. Esse reino tem que ser representado por mulheres guerreiras, por mulheres valorosas, que nós somos, e Deus vai nos dar cada coisa, a quantia certa, no tempo certo e na hora certa. Tudo está no controle do Senhor Jesus, que foi outra coisa que eu aprendi. Se acontecer, está no controle de Deus. Se não acontecer, está no controle de Deus. Se Deus permitiu
é porque Ele quer. Se Deus não permitiu, é porque Ele quer. Tudo na nossa vida acontece porque Ele quer. Nós só temos que entender, nós temos que nos colocar e valorizar isso. E entendermos isso que o Senhor está nos falando. O que o Senhor está nos dizendo. Todo dia Ele fala conosco um pouco. Todo dia Ele nos fala isso. Nós temos que aprendermos a entender e a valorizar o que o Senhor nos fala. Eu agradeço a minha oportunidade nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos cada vez mais e mais aceitar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, minhas irmãs? Eu agradeço a minha oportunidade e louvado seja o nome do nosso Deus.